E aí, pessoal, hoje no Formiga na Tela vamos falar de um dos grandes personagens de Robert E. Howard que está ganhando uma edição muito bacana pela Script Editora, o Rei Cool. Rei Cool está entre nós, em pré-venda no Catarse. Não perca! Bom, antes de mais nada, né, além de pedir a inscrição da galera aí e o like nesse vídeo, antes de mais nada, senão vocês esquecem, vamos lembrar que a gente já falou desse personagem, além do Bran McMorne e da Sônia, em um vídeo especial que está aparecendo o card aí em cima. Nós também já falamos do Solomon Kane, que tem um volume com todos os seus contos compilados aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar de Rei Cool, que ganha aí uma edição especial da Script em formato widescreen, né, como é essa série especial que eles têm feito aí, inclusive que está em campanha, né, está em financiamento coletivo. Agora, nesse momento em que esse vídeo vai ao ar, a gente coloca o link aí na descrição do vídeo, caso você queira apoiar esse projeto, mas depois, é óbvio, né, o livro continuará em catálogo, quiser ir atrás depois, vai lá, mas aproveita agora que tem recompensas bem bacanas, tá? E agora, entrando, antes da gente falar diretamente sobre o conto, né, na verdade os dois contos que estão lá, o Exílio na Atlântida e o Reino das Sombras, por sinal o conto que nós tínhamos comentado assim por cima lá no outro vídeo, a gente tem aí uma edição que não só traz esse material bem bacana de um personagem que ainda acho que merece mais reconhecimento, assim, dentro da literatura howardiana, né? O pessoal, a gente fala de Howard, o pessoal costuma lembrar mais de Conan, mas essa edição ela traz aí uns textos aí de prefácio e pós-fácio que são muito bacanas para contextualizar o leitor contemporâneo, não só da importância dele, né, como uma espécie de precursor do Conan, como precursor daquilo que se convencionaria chamar de espada e feitiçaria, e traz um panorama assim bacaníssimo da própria vida do Robert E. Howard, né? Afinal de contas, quem é o editor dessa maravilha, ninguém menos que nosso amigo Marco Antônio Colares, que escreveu também esse livro bacana que a gente vai falar dele em algum momento aqui, Civilização e Barbárie em Conan, de Robert E. Howard. Colares, ele manja demais do universo howardiano, ele faz parte lá do fórum Conan o Bárbaro, quem quiser dar uma olhada, é bem bacana também. E, cara, oportuno falar que é a oportunidade da galera não só conhecer a gênese da espada e feitiçaria, que, assim, a gente pode até em algum momento discordar se começou ali ou se começou com o Dunsany lá em 1910 com a Fortaleza Invencível, mas também entrar em contato com aquilo que virou que também ganhou o nome de barbarismo filosófico, né? Eu acho que é importante, mais do que até a gente entrar em muitos detalhes sobre os contos, porque, enfim, primeiro a gente precisa pontuar isso, né? Sobre o Rei Cool, é um personagem interessantíssimo, os contos são muito bacanas de serem lidos, tem, né, a qualidade da escrita do Howard que a gente conhece, só que o amigo espectador precisa lembrar que, primeiro, para quem não sabe ou não se lembra, Howard teve uma vida e, portanto, uma produção muito curta. Né? Assim, é uma produção excepcional para o tempo de vida que ele teve, mas era para ter sido muito maior. E alguns personagens são mais vítimas disso do que outros. O Rei Cool é um deles. Inclusive está muito bem colocado nos textos que complementam o volume aí da Script, que o Rei Cool, ele na verdade é um personagem transitório, né? Entre o interesse no gênero de fantasia e o amadurecimento na figura do Conan e o seu barbarismo filosófico, existe o Rei Cool. O Rei Cool, ele é nos próprios textos está escrito ali, não é para chamar de proto-Conan. Verdade, concordo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas existe ali um amadurecimento, não um amadurecimento, existe uma semente do que viria a ser o princípio do barbarismo filosófico praticado pelo Howard nos textos do Conan, aí sim, já plenamente amadurecido. Então, assim,
Esse é o primeiro detalhe a lembrar do Heiku. O segundo é que, como eu estava dizendo anteriormente, é uma produção muito curta. A gente tem pouca coisa do Heiku. O que tem é muito bom, mas é muito pouco. Então, a gente precisa desses... Eu estou dizendo isso não para dizer, é pouca coisa, então você não precisa prestar tanta atenção nisso. Não, pelo contrário, é muito pouco e é muito bom. Então, vale a pena você investir o seu tempo para ler o Heiku, para você ter uma ideia de como foi esse processo de amadurecimento dos questionamentos do barbarismo filosófico. Então, assim, sobre essa questão da espada e feitiçaria, existe aí um pouco de semântica, né? Inclusive nos próprios textos há lá um trecho, eu não lembro quem foi que escreveu, eu peço desculpas, acho que foi no prefácio do Cavaleiro Alemão, me esqueci o nome dele agora, mas ele fala assim, ele retoma a ideia dos trabalhos do Robert E. Howard como sendo trabalhos de um mundo secundário. É uma coisa que eu, por exemplo, já discordo. Eu não considero os trabalhos do Howard como abordando um mundo secundário, porque eles estão diretamente ligados ao nosso mundo. Então, para mim, envolve muito mais uma extrapolação histórica, e também por isso existe ali todo o viés do questionamento civilizatório do Howard. São conceitos que, para mim, são intrínsecos. O fato de os mundos do Howard serem extensões antigas e fantasiosas do nosso próprio mundo, e não uma criação completamente abstrata, como é, por exemplo, o trabalho de um cara como o Tolkien, de um cara como o Moorcock, que está inclusive envolvido, o Moorcock está envolvido no debate com o Fritz Leiber, que é o autor de Fafnir e Grey Mouser, que cria a expressão espada e feitiçaria. Então, assim, envolve muita questão semântica. Tá? O que a gente pode dizer categoricamente, e que o Heiku representa muito bem? O tipo de fantasia que o Howard cria ali é uma distinção bastante clara do tipo de fantasia que era feito na Europa. E eu acho que isso que é o importante, quando a gente fala assim do valor de fantasia que o Howard contribui para o gênero fantasia como um todo, é destacar isso. É preciso lembrar que a gente está falando de caras que escreveram no começo do século XX. O que a gente tinha de cânone de fantasia era praticamente todo egresso da Europa. E envolvia linhagens que vinham de caras como, por exemplo, George MacDonald, ou escritores do gótico, do período vitoriano, etc, etc. Que é uma visão muito particular europeia de fantasia. Eu acho que o Howard, e aí o amigo espectador pode até questionar isso, eu acho que o Howard é o cara que define uma contraproposta de fantasia, assim, estadunidense e alternativa, né, por assim dizer, à fantasia europeia. E muito mais, eu acho, não sei se o Daniel vai concordar comigo, mas muito mais do que o Solomon Kane, por exemplo, Heiku apresenta elementos distintivos muito mais claros desse tipo de fantasia própria, que viria a ser chamado de espada e feitiçaria a posteriori, do que os trabalhos pregressos do Howard, ou que se possa questionar, como o próprio Daniel levantou essa bola agora, trabalhos anteriores de outros autores. Não, exato. E, inclusive, para quem não se lembra das datas que nós passamos, tanto no vídeo do Solomon Kane como no outro vídeo do Howard que nós fizemos, o Ku, ele surge em 29, né? 3 anos antes da estreia oficial do Conan. Que, por sinal, também nós comentamos que existe aí uma certa rejeição dos editores, refletindo o próprio público, no caso, sobre a introspecção do Ku, né? Que é exatamente a característica que eu acho que o coloca mais, assim, firmemente fincado naquilo que a gente chamou de barbarismo filosófico, né? E exatamente por isso, cara, eu acho que os elementos que são colocados ali, além, né, de trazer, de criar todo um subgênero novo, cara, é interessante a gente perceber que tudo isso parte também de uma experiência, assim, muito da experiência pessoal do próprio autor, que às vezes a gente evita trazer para dentro das nossas discussões, mas nesse caso é óbvio, né? A gente não tem como negar que essa visceralidade com a qual
os personagens do Howard são tratados, eles vêm muito da própria essência dele como ser humano, né? E eu acho que no Q a gente vê isso talvez até mais do que no Conan. É que o Conan é o conceito melhor acabado, né? A gente não tem como negar isso. Mas é interessante a gente comentar isso e pedir até também pra galera assistir o filme em que o Vincent D'Onofrio faz o Howard, né? Um Amor do Tamanho do Mundo, que é muito bacana também. Então, cara, sobre essa questão da relação do Q com o próprio Howard, é o que você falou. A gente evita relacionar autor e obra, mas existem sim elementos comparativos. A gente sabe que o Howard, ele era um cara que, sim, se destacava no lugar onde ele morava. Está, inclusive, a gente não precisa descrever aqui, quem for pegar o volume depois vai ver bem explicadinho lá pelo próprio Marco Antônio, falando que ele tinha dificuldades de se misturar à população local da cidadezinha onde ele passou a maior parte da curta vida dele, que foi Cross Plains, no Texas, porque ele era um leitor, sim, contumaz, ele era um leitor, sim, voraz, era uma pessoa que era muito imaginativa, era o típico perfil que hoje a gente conhece como um perfil criativo, introspectivo, mas que em uma sociedade conservadora e comunitária, como é uma pequena cidade do interior do Texas, é uma personalidade que se destaca, e nós estamos falando dos anos 10 e anos 20. Tudo que se destaca é necessariamente rejeitado, porque é a pessoa estranha, é o estranho da vila. Então, assim, existe, sim, esse sentimento latente de luta contra a rejeição em Rei Q. Mas eu acho que não é só isso, tá? Para o amigo espectador que for pegar o volume para ler, eu peço para que evite esse tipo de única interpretação. É uma interpretação possível, mas, assim, não é a única, no sentido de que ali a gente já vê, como eu falei, sementinhas do barbarismo filosófico. O que é o barbarismo filosófico? Muito, em suma, muito reduzido. É o questionamento contra as vicissitudes da civilização, contra valores abstratos e, eventualmente, hipócritas que são impostos às pessoas e que não são permitidos serem questionados. É um tipo de filosofia que, quando a gente pensa nessa sociedade conservadora do interior dos Estados Unidos no início do século XX, ela é muito válida, porque ela de fato rompe com padrões e ela força as pessoas a questionar. E quando o Howard ele coloca isso debaixo, sim, desse véu de fantasia, ele está criando uma coisa inovadora. Então eu acredito que, inclusive sendo publicado numa revista pulp, né, que já era considerado um material com alta rejeição da população tradicional, de altos círculos intelectuais, já era uma coisa difícil de ser absorvida. Quando você publica ideias tão sofisticadas num veículo que por si só já oferece tanta rejeição, você vê que ele é um autor muito outsider. Apesar de hoje o Howard, para nós, ser um cara mainstream, na época em que ele foi publicado, ele era um sujeito de perspectivas únicas. E muito da filosofia que ele pratica em Rei Q, a partir de Rei Q, mostram isso. Questionamentos contra a superstição, contra a religião, né? Porque o Q, ele foge da Atlântida, como ela é representada naquela mitologia, ele foge da Atlântida para Varísia, para Valúzia. Para o amigo espectador que não sabe, Varísia é o continente de Pathfinder, que eu tô prestes a jogar uma campanha, então eu tô bagunçado, então desculpa a confusão. Nerds. Mas assim, ele foge de Atlântida porque a Atlântida representada ali é uma terra de bárbaros, e ele vai para uma terra onde há civilização. E no final das contas, ele acaba destacando a figura do indivíduo questionador, porque ele não faz uma transição banal e unilateral do tipo, não, eu vou deixar esta terra de bárbaros, a Atlântida, e vou para a civilização onde tudo é bom. Não, ele sai da terra de bárbaros ignorantes, que é a Atlântida, e ele vai para uma terra de traidores e conspiradores, que é a Valúzia. Inclusive por isso, o nome de um dos contos que está no volume é O Reino das Sombras, porque se refere a isso, não só a questão sobrenatural que envolve naturalmente o tema da fantasia, mas também a essas mazelas que são naturais da civilização quando se trata de política e disputa por poder. Então, quando a gente fala de barbarismo filosófico, um dos seus princípios é justamente esse, a ideia de que
a ordem civilizatória não pode se sobrepor ao pensamento crítico do indivíduo. E eu falei pensamento crítico justamente para destacar, por exemplo, de uma filosofia boba, tipo o objetivismo da Ayn Rand, que fala sobre o poder do indivíduo acima de tudo, que é uma grandíssima bobagem. O objetivismo é uma grande cretinice. O barbarismo filosófico, não, é uma filosofia que vale a pena a gente pensar. Porque o que é esse pensamento crítico sobre a ordem civilizatória? É a questão da imposição de uma determinada maneira de se comportar, a imposição de uma determinada ordem que não tolera aquilo que é diferente, que não se alinha somente com um espectro ideológico do tipo direita e esquerda. Não é nem essa a questão do barbarismo filosófico, é muito mais profundo. É você viver em um lugar em que, para você ter ordem política, social, econômica, você precisa pagar um preço. O que o barbarismo filosófico faz ao colocar o pensamento crítico do indivíduo sobre a ordem civilizatória é permanecer constantemente questionando: este preço vale a pena? Quais são as consequências de nós abrirmos mão de uma coisa para conquistar a outra? Né, que é o que eu mencionei. Quando ele sai de Atlântida, ele sai porque é uma terra de bárbaros ignorantes. Ele sabe o que ele está deixando para trás. Quando ele chega à civilização, ele chega para adquirir determinados valores, mas não é uma civilização idílica. Não existe uma utopia aqui. Então, aliás, pensando por esse sentido, assim, fazendo uma enorme extensão de pensamento, mas nesse sentido muito específico, o barbarismo filosófico tem um viés iluminista, porque você está questionando uma ordem estabelecida de crença e superstição, porque crença e superstição não se refere só à religião, se refere também a assim, princípios, valores sociais que muitas vezes não são questionados, aquela coisa da tradição na qual o iluminismo batia muito, que é porque eu estou fazendo essa extensão, do tipo, nós sempre fizemos assim, então tem que ser sempre feito assim. Não, obviamente que não. Existe um valor nisso ser questionado e existem consequências disso ser mantido sem ser questionado. Então, quando a gente lê o Heiku, a gente já começa a perceber o Howard amadurecendo esse tipo de pensamento. Volto ao que o Daniel falou para não deixar fugir completamente. Tem sim a ver com a vivência dele em Cross Plains, tem a ver com os motivos que o levaram a adoecer psiquicamente, que infelizmente o levaram ao suicídio muito cedo dele, mas não se reduz a isso. Tá? Existe uma filosofia de grande valor que vale muito a pena a gente se debruçar sobre. Ainda que seja assim, absolutamente ácido, né, no seu retrato do oposto, né? Porque, assim, a gente comentou, claro, isso é um fato bastante conhecido entre os fãs de fantasia, que a Fênix da Espada, a estreia do Conan na literatura, é o By This Axe I Rule, né, que era o conto do Ku, foi reescrito justamente pelos motivos que eu falei antes, né, a questão da introspecção, e deu lugar a uma dose maior de aventura, né, no caso do Conan. Aqui, no caso, quando a gente compara, porque embora não dê para reduzir o Ku a um proto-Conan, também é difícil a gente falar de um sem falar de outro. E até porque toda essa admiração do Howard pela vida nômade, né, sendo que os seus heróis, eles passam por uma vida de barbarismo para depois, se assentarem como monarcas de grandes nações. É interessante porque tanto a Ciméria quanto a Atlântida, elas são lares de povos sedentários, né? E você tem que ter um rebelde que vai romper essa fronteira. No caso do Ku é até um pouco pior, porque ele é pária 2 vezes mais do que o Conan, né? Como monarca da Aquilônia. O Ku nem de longe é amado pelo povo da Valusia como o Conan era pelo povo da Aquilônia, e ainda é perseguido. Ele não é só, como se diz, um cara que se desgarrou das suas origens sedentárias para ganhar o mundo. Não, ele é um cara que é fugido, é um cara que não pode voltar. Então, ou seja, é o outsider do outsider do outsider, em comparação quando a gente coloca os personagens lado a lado. E além de tudo, falando assim desses opostos aí no barbarismo filosófico, cara, o Reino das Sombras, o culto das serpentes, enfronhado ali dentro da Valusia, conforme a gente também comentou rapidamente no outro vídeo, mas não dava para desenvolver, cara, é uma metáfora
aberta e explícita sobre as máscaras que pessoas de classes sociais muito superiores, muito sofisticadas, tipo, vestem para circular nesses ambientes, né? E a pessoa que se revolta quem é? É o cara que não é original desse ambiente. Isso é bastante representativo, né? Se a gente procurar as relações, procurar juntar as peças, né, das coisas, tudo faz sentido dentro do corpo da obra do Howard. Agora, é interessante também a gente perceber que não é exagero dizer que a obra dele, ela tem ganho um interesse assim muito maior. O pessoal tem procurado mais, as editoras têm publicado mais, e não concomitante, porque isso já aconteceu bem antes, mas juntamente com outro contemporâneo dele, né, no caso Lovecraft, que assim, tem sido aí publicado, republicado, comentado, falado, lido, sabe, tudo aí. A exaustão. A exaustão, exatamente. E assim, o cosmicismo, cara, ele tá de mãos dadas ali com essa gênese da espada e feitiçaria. Agora, o que é muito interessante a gente trazer para essa mesa é que assim, nesse momento em que o Lovecraft está tão em alta, você tem o Howard, esses heróis howardianos, como Conan e Ku, assim, na linha de frente, ganhando aí a admiração de uma nova geração de leitores, chega a ser muito interessante, porque eu sempre vejo esses personagens como uma espécie de negação do cosmicismo. Porque as ameaças, elas estão lá. Mas esses heróis, eles se portam de formas muito diferentes que os heróis protagonistas do Lovecraft, né? Porque eles, como homens comuns, dentro dos parâmetros dessas histórias, eles se levantam contra essas ameaças e continuam em frente, né? Uma das coisas que separa a espada e feitiçaria das narrativas heróicas épicas tradicionais e da high fantasy, no caso, é o fato de que as tramas, elas são muito mais centradas na jornada do indivíduo do que uma ameaça que sei lá, que coloque em risco o mundo inteiro, a existência e etc. Como era o caso, assim, do contra-estereótipo murkochiano, né, no Eric. E assim, quando você vê isso, o negócio centrado no indivíduo, mas o indivíduo que conhece o que tem por trás da fachada social, ele sabe que tem uma ameaça ali, é uma ameaça sobrenatural, ele se levanta, ele pega a espada, ele vai pra cima, ele termina, ele não acabou com a ameaça em si, mas ele venceu no final do dia, e ele segue em frente. Se o cara aparecer de novo, ele vai pegar o machado, ele vai pegar a espada e vai pra cima, entendeu? O que chega a ser, assim, embora todas essas histórias, sabe, várias histórias aí que a gente pode pegar, principalmente do Ku, tenham esse fundo melancólico da solidão do personagem, elas trazem uma mensagem otimista em contrapartida com o horror cósmico Lovecraftiano. Sim, cara. Seguindo essa sua linha de pensamento, para fazer uma brincadeira semântica, a gente explicou, né, no nosso vídeo sobre o pessimismo cósmico, tudo que envolve a filosofia do horror cósmico do Lovecraft, que é a questão da pequenez do ser humano diante do universo. Nós somos incapazes de determinar o rumo do cosmos de qualquer forma, que a nossa existência é iníqua, etc, etc, etc. Por outro lado, a filosofia do Howard vai mais no sentido de um existencialismo cósmico, porque, como a gente já mencionou diversas vezes aqui sobre outras obras, o existencialismo, muita gente considera um tipo de filosofia melancólica porque ela estabelece que, de fato, não existe um sentido prévio para a existência humana. Só que no existencialismo, conforme aquela filosofia sartriana, o sentido é dado por nós. Então existe sim um viés otimista nisso. E eu acho que o Howard vai um pouco nesse sentido, porque quando os seus personagens heróicos eles se deparam com uma ameaça cósmica que estabelece que eles são pequenos diante da vastidão de tudo que existe, diante da vastidão do cosmos, qual que é a resposta imediata desse personagem? Enlouquecer, se encolher e se diminuir até o ponto de inexistir? Não, a resposta do cara é: muito bem, senhor horror cósmico, esse é o meu machado e ele vai parar na sua cara. Essa é a resposta dele. Ele pode perder, mas é ele quem vai decidir qual vai ser o destino dele. E carrega em si um viés existencialista e, por consequência,
um substrato otimista no final da sua interpretação. Putz, cara, é muito, muito lamentável que no fim, infelizmente, o Howard tenha assim, sucumbido à doença dele, né? Infelizmente, ali nos anos 30, trabalhos psicológicos inexistiam praticamente, e acabou indo embora. Mas eu fico imaginando o que a gente ia ter visto de um Howard ainda mais amadurecido, de um cara com ainda mais referências para trabalhar o seu personagem, até onde o seu Conan teria ido. Potencialmente, nossa, muito, muito além. Certeza. Galera, aproveitando que a gente teve esse papo aqui sobre barbarismo filosófico e sobre espada e feitiçaria, a gente tá com um plano de comentar num vídeo próximo, tá? O Fortaleza Invencível do Lord Dunsany, que nós citamos aqui en passant, tá? Queremos dedicar um vídeo especial para esse conto, que pode também ser considerado o precursor do gênero espada e feitiçaria. Se você gosta dessa ideia, comenta aí, fala aí pra nós se você gostaria de ver a gente comentando aí esse recorte específico da carreira do Dunsany. E, dito isso, apoia aí a campanha do livro do Rei Cool, da Script, que é muito bacana, tá legal demais. Tem ilustrações do JL Padilha que estão, assim, valorizando muito o texto do Howard, que já sabe, dispensa quaisquer apresentações. Então, é isso. Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Se inscreve no nosso site aí, deixa o like se ainda não fez isso, tá? A gente tem campanhas de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, www.apoia.se/formigaelétrica.com.br. Vê lá se você quer contribuir com a gente. E é isso, a gente volta na próxima quarta-feira. Falou!